A gente viu que o Jânio Quadros foi eleito e o Jango, né, que é o João Goulart, ele foi vice do Jânio, né? Aí eles eram de partidos antagônicos, porque naquela época o vice era eleito, né, de um outro partido. E o Jango, esse cara aqui, bonitão, né, ele tinha aí, vamos dizer assim, umas ideologias mais voltadas para o comunismo, para o socialismo. Isso fez ele não ser muito bem visto no governo. Quando o Jânio enfia o pé pela mão, né, quando o Jânio começa a criar leis irrelevantes, né, que não tinha nenhum tipo de benefício para a população, e ele sai tentando dar um golpe, né, tentando promover ali uma piedade no povo, né, não, eu vou dizer que eu vou sair porque, né, aí o povo vai querer que eu fique. Ele viu que ninguém fazia questão mesmo dele estar no governo. Aí o João Goulart foi entrar para assumir aí o cargo. Só que o João Goulart, ele estava onde? Ele estava na China, né, país socialista, e ele estava ali em uma missão diplomática ali para estreitar os relacionamentos, né, entre a China e o Brasil, né? E nesse inteirinho, nesse tempo todo, a gente consegue ver que o Jânio também estava com essas ideias. O Jânio chegou a condecorar o Che Guevara, né, com um reconhecimento aí nacional, e ele começou também, meio que entre aspas, né, desafiar os Estados Unidos aí a respeito dessa situação, de se aproximar demais de países que não tinham o mesmo ideal que os Estados Unidos, que na época era aliado com o Brasil. Nesse balaio de gato todo que vocês viram aí, o Jango tinha que assumir automaticamente a presidência do Brasil, né, por conta da saída aí do Jânio Quadros, mas o que aconteceu não foi isso, né? O que aconteceu foi que o parlamentarismo foi iniciado, né? A gente está aqui nessa parte aqui, né? O parlamentarismo foi iniciado e o João Goulart, ele não poderia ter ali 100%, né, da sua totalidade, né, do seu poder total ali para atuar por conta do parlamento, né? O parlamento é aquele grupo de pessoas, né, que através da figura do primeiro-ministro vão poder dar ali algumas sugestões de ideias para a implementação de leis sobre o país. E o Jango, ele não ia ter então autonomia, né, 100% para poder fazer isso. Pouco tempo depois é feito um plebiscito, o parlamentarismo deixa de existir, passa a ser presidencialismo, e aí o Jango passa a ter os poderes totais como presidente sobre a nação. Ok. A gente vai ver o finalzinho do governo do Jango na aula de hoje, né? Enfatizando para vocês a respeito disso aqui, ó. A gente está na página 35, nesse finalzinho aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre arte, cultura e sociedade dessa época, porque a gente está saindo do populismo, né, e vamos entrar agora na época da ditadura propriamente dita. A gente já viu um pouco do que é a ditadura, né, em outros países aqui da América do Sul, a gente viu isso, em Cuba, na Argentina, a gente viu em vários países aqui, né, desse bloco americano, do sul americano, só que agora a gente vai ver como é que foi aqui no Brasil. E aqui a gente vai pegar agora um período de 5 presidentes, né? Esses próximos 5 presidentes que a gente vai estudar, eles vão mostrar para a gente como que era a questão da ditadura mesmo no Brasil. Nós vamos ver os atos institucionais, o que esses atos institucionais significavam, né? Como que a população brasileira se comportava e o que aconteceu aqui. Aí você me pergunta, por que é tão relevante a gente aprender isso no 9º ano? Porque vocês, daqui 1 ano ou 2 no máximo, estarão aptos para votar, certo? E é por isso que a gente só assiste essas aulas no 9º ano, quando a mentalidade do aluno já é madura e quando ele já tem uma sensibilidade para compreender fatos que aconteceram nas gerações antes de vocês. Parece uma coisa surreal, parece uma coisa inacreditável,
mas existiu um período de tortura, de morte e de enclausuramento e de sumiço de pessoas. Até hoje tem pessoas que sumiram e não tem como comprovar onde é que elas estão, por conta do processo da ditadura, né? E existem alguns arquivos, alguns documentos que são proibidos de serem veiculados até hoje no Brasil. Ninguém tem acesso. Existem movimentos no Brasil inteiro, movimentos estudantis, políticos, populares, que pedem a abertura desses arquivos. Porque quando esses arquivos forem abertos, muita coisa da história do Brasil ainda vai ser revelada, né? Então, a gente vai ver um período de tortura de civis, morte, de desaparecimento de civis. A gente vai ver um período de cassação de mandatos de políticos e, por que não dizer, até mesmo, né, a represária e a morte de políticos por conta desse processo. Então, só para vocês terem uma noçãozinha, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da bossa nova, né? A bossa nova é um ritmo musical desenvolvido aqui no Brasil, a mistura, né, de ritmos que, com uma brasilidade que só nós mesmos temos, se tornou conhecida em todo o mundo. Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do vídeo, aí a gente volta e dá seguimento aqui no contexto da aula, tá bom? Por ter uma quantidade maior de acordes e por ter uma melodia que, quando as pessoas ouviam, fazia elas se sentirem acolhidas, abraçadas, né? Ela fazia com que um pouco da dor que se passava nesse período no Brasil fosse um pouco que amaciada. Por quê? De uma hora para outra, de repente, do nada, se encerra o período chamado populismo e começa, então, uma nova era que vai durar vários anos, que vai abalar demais a população e que vai deixar uma população que tinha uma certa segurança e esperança no futuro totalmente sem chão. Então, a política, ela acabou gerando, numa geração aí, nesse pessoal de 1950, 1970, gerou uma insatisfação e um medo muito grande. Os músicos, quando começavam a compor canções que falavam a respeito do que estava acontecendo no Brasil, eles sofriam algumas represálias, né, bem duras. Alguns eram expulsos do Brasil, né, e outros até mesmo proibidos de gravar, né? Então essas músicas, elas vieram numa época em que o Brasil estava tremendamente morto por dentro. E aí elas começam, em vez de falar dos problemas da sociedade, em vez de criticar a ação do governo e em vez de manifestar contra as atitudes que estão acontecendo, essas músicas começam a falar de coisas bonitas. Começa a falar da natureza, começa a falar da beleza da mulher, começa a falar do fim da tristeza. Então essas músicas, elas começam a criar uma espécie de otimismo, de nova esperança, né? Então existiam duas coisas nessa época que fazia o povo brasileiro pensar que as coisas poderiam mudar. Era o futebol e era a música bossa nova, né? Então a exaltação da mulher brasileira era muito falada nessas músicas, tanto é que Garota de Ipanema foi uma das bossas mais cantadas, ela é uma das mais conhecidas no mundo, né? Que é aquela: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem, que passa. Essa música, ela é muito conhecida, né, no mundo todo, até hoje ela é cantada em diversas línguas. E o que a gente diz da bossa nova é a questão da brasilidade, né? Um recurso que misturou o jazz, que misturou com a batida do samba e misturou aí uma pegada também aí, né, dos Estados Unidos, é um requinte musical, trouxe aí para a época do mandato de Juscelino Kubitschek essa nova carga de esperança. Por isso que o Juscelino, ele é chamado de presidente bossa nova, certo? Aqui nessa foto, no finalzinho da década de 50, você consegue ver o músico João Gilberto. Era um dos mais famosos também. A gente tinha João Gilberto, tinha Tom Jobim, tinha Vinícius de Moraes e tinha um quarto que agora eu não me lembro o nome dele. Mas eram quatro. João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, eu esqueci.
Quando a gente vê, eu vou ver o nome dele aqui em algum lugar, né? Então a gente viu aqui algumas músicas. Essa aqui que vocês viram, a primeira que a gente viu o professor cantando, Chega de Saudade, ela foi uma das mais veiculadas no Brasil de todos os tempos, né? E essas músicas, elas tratavam disso, elas falavam de amor, de matar a saudade, de acabar com a tristeza. O arranjo, ele era muito mais bem elaborado no violão, muito mais cheio de acordes, né? Então era uma coisa nova, né? Não tinha mais aquela batida pesada das baterias, não tinha som de guitarra, né? Era uma coisa mais leve, mais suave. Então isso acabou trazendo emocionalmente para o brasileiro da época uma certa calma num período de transição muito delicada, né, que o Brasil estava vivendo. E por que é importante a gente conhecer essa parte da história musical no Brasil? Porque a gente consegue perceber aonde que o Brasil estava e o que ele estava sentindo. Foi um período onde realmente os artistas, eles não podiam se expressar, eles não podiam cantar o que eles queriam. E muitos dos artistas que a gente via no Brasil, como por exemplo Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros, eles compunham músicas de protesto, né? Então tem muitas músicas de protesto que eles compunham que eram proibidas de ir ao ar, né? Então eles começaram a fazer músicas com letras assim meio que subliminares, né? Para que não fossem detectadas ali as suas reivindicações ou suas manifestações. Mas algumas eram pegas, não tinha como fugir. Já a bossa nova, que falava só de alegria, de matar a saudade e tal, dessas coisas, não teve problema nenhum, né, para ser veiculado. Vamos lá para a página 41, a gente vai dar um salto aqui, ó, da 36 lá para 41, para a gente poder ver a questão aqui do golpe militar. Olha essa foto aqui, ó. Isso aqui é uma manifestação, né, contra a ditadura militar, né? Nós estamos vendo essa parte aqui, ó, Brasil, golpe e ditadura civil-militar, né? Você pode chamar tanto de ditadura civil como ditadura militar, é a mesma coisa. Então os jovens, geralmente estudantes, né, iam para as ruas para manifestar contra aquilo que estava acontecendo no Brasil. Mas o que é que estava acontecendo no Brasil nessa época aqui? Aqui você está vendo um jovem, ele está pichando a fachada do Teatro Municipal. Tá vendo? Ó? Esses e outros manifestantes fizeram muito mais e a gente vai ver aqui, ó, na página 41. Então pega seu livro aí, ó, abre aqui, ó, golpe civil militar, né? O que a gente está vendo aqui é algo que representa verdadeiramente o que a gente chama de autoritarismo, certo? Os governos autoritários, eles vêm para terem toda a centralização do poder sobre as suas mãos e bloquear, acabar, proibir e reprimir toda e qualquer situação de oposição social. Então, qualquer manifestação, qualquer situação que fosse contra esses governos autoritários era duramente e fortemente reprimido. Então, a gente vê isso aonde? A gente vê isso dentro do contexto aí de Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vê isso. A gente vê isso nos países vizinhos ao Brasil, mas isso chegou aqui, né? Por causa de uma visão europeia, por causa de uma visão que espelhava a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como a gente estudou, a gente viu que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram processos assim de muito abalo, de muita situação de autoritarismo, e Stalin, Mussolini, Hitler se tornaram então modelos, né, de autoritarismo pelo mundo, e alguns militares brasileiros aderiram a essa, vamos dizer assim, essa postura, né? E o Brasil, ele foi governado por um grupo de militares, né, que eu vou falar para você daqui a pouco o nome deles, né? Foram 5 militares seguidos que governaram o Brasil com essas medidas aí, né, totalmente arbitrárias, né, que foram questionados por grande parte da população, mas que não arredaram o pé de jeito nenhum.
Então, durante o processo de Guerra Fria, que foi muito longo, né? Ele inicia-se logo após a Segunda Guerra Mundial, vai terminar lá em 1991, né? Então a gente tem esse período aqui com vários governos que aboliram a liberdade de expressão, exilaram políticos, prenderam, puniram, violentaram duramente civis. Então, no Brasil, né, até a Constituição chegou a ser alterada por conta disso. Então, alguns oficiais militares, eles escolheram utilizar a intervenção armada, certo? O que é intervenção armada? É você realmente se utilizar de armas, né? Você se utilizar do exército para poder aí representar os seus interesses. E como a gente sabe que o João Goulart, ele tá aqui no poder ainda, tá? O João Goulart, ele ainda tá aqui com a faixa presidencial. A gente sabe que ali, né, nas entrelinhas é possível perceber um certo interesse comunista do João Goulart ali, pela forma administrativa, né? A gente percebe um cara entrando na cena, né? Chamado General Olímpio Mourão Filho, certo? O General Olímpio Mourão Filho acusa o presidente João Goulart de ser para o Brasil uma ameaça comunista, né? E aí ele acaba organizando algumas tropas, né? E que vão ali de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, onde estava o presidente. E em 64, no dia 1º de abril, a gente percebe que o Brasil estava totalmente controlado por militares. Tudo por conta da ordem de um único homem, de um único general, né? O João Goulart, ele vai para Brasília, depois ele vai para Porto Alegre, né? Porto Alegre é o lugar ali onde estava o cunhado dele, né? O Leonel Brizola. Ele vai ali, né? Talvez pedir aconselhamento, pedir apoio. Mas acontece que acaba que não acontecendo ali o confronto armado que se esperava, né? Mas nas ruas do país inteiro, né, a gente via tropas, né, a gente via militares assumindo determinados postos para, entre aspas, salvar a pátria do perigo, né? Eles diziam que o comunismo era o jugo vermelho, né? Então, de uma hora para outra, de repente, assim, do nada, do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64, o Brasil muda o panorama e a gente começa a perceber isso aqui, ó. É carro de guerra, tanque de guerra no meio da rua, né? Gente, é uma loucura, uma loucura. De repente, uma revolução começa a acontecer nas ruas do Brasil, sem mais nem menos. E aqui a gente tem um fragmento de uma notícia que diz assim, ó, é o jornal Correio da Manhã. É uma revolução, sim, mas de caranguejos. Revolução que anda para trás. Isso não é uma revolução, é uma quartelada continuada, sem nenhum pudor, sem sequer os disfarces legalistas que outrora mascaravam os pronunciamentos militares. É o tacão, é a espora, a força bruta, o coice, né? Então, isso aqui que eles chamavam de revolução, colocando tanques de guerra, né? Isso aqui é no centro do Rio de Janeiro, essa foto, viu? Você consegue perceber como é que estava, então... Isso aí quem promoveu foi os militares, esses tanques de guerra? Isso. O general Olímpio Mourão Filho, ele manda, né? De repente ele dá uma ordem para que todo o exército brasileiro vá para as ruas para livrar, entre aspas, né, o Brasil da ameaça comunista, que no caso estaria representado sobre a vida do Jango. Isso aqui é um golpe, tá? Eles estão querendo tomar o poder. Mas como é que você vai tomar o poder sem uma justificativa, né? Então o Jango tá lá, no lugarzinho dele, né? Ele tá lá agindo como presidente da nação. De repente os militares vêm e eles começam a criar situações para que ele saia do poder. Então eles começam a acusar ele de comunismo. E aí o que acontece? Você tá lá no poder, no Brasil, certo? Todo o exército está contra você. De repente, do nada, a sua melhor atitude, sem dúvida nenhuma, é recuar, é fugir. Então, o Jango foge, ele vai procurar ajuda, talvez, ali com os seus amigos políticos, por isso que ele vai para o Rio Grande do Sul, que é onde está o cunhado dele, né, o Brizola. E aí a gente consegue perceber esse clima de caos aqui no Brasil. De repente, do nada, todo mundo dorme tranquilo, no dia seguinte está essa balbúrdia no meio da rua, né? Então,
não tínhamos somente também aí os militares, né? Claro que não. A gente tem parte da população apoiando, uma vez que foi falado tanto, foi divulgado tanto que o Jango ele era um comunista, a população começa agora a apoiar a força militar. Alguns empresários também começam a apoiar a força militar. Por quê? Porque estavam insatisfeitos com os planos, né, que o Jango tinha feito para a questão econômica no Brasil. Alguns religiosos, porque a religião, né, cristã principalmente, ela vai ser contra o comunismo, né? Alguns setores da imprensa, elites, líderes políticos, enfim, o golpe. Porque o comunismo, ele vai falar a respeito de que você não tem voz nem vez, de que você não é mais livre, de que o que você tem não é mais seu, né? E para um país capitalista, isso aí é uma mudança muito drástica de vida, né? O comunismo e o socialismo, ele não trata individualmente, ele trata coletivamente. Então, o que serve para um, serve para todo mundo. Mas, por que a igreja não gosta? Porque a religião não prega isso. A religião, ela não prega que todos têm que ser, assim, avaliados igualmente, né? Onde um erra, todos erram. A religião prega que cada um é individual, né? Que Jesus morreu por todos, mas que cada um vai dar sua conta a Deus, né? Então eles não conseguem enxergar no comunismo a liberdade de expressão, principalmente religiosa, porque o comunismo ele barra a religião, não sei se você sabe disso, mas no comunismo não é permitida a liberdade religiosa, você não pode se expressar religiosamente. Na verdade, no comunismo você não pode nem se expressar, né? A liberdade de expressão ela é proibida, né? E aí a liberdade de culto, ou o Estado laico, que a gente chama, né? Que o Brasil, a Constituição é formalizada no Estado laico. O que é o Estado laico? Cada um tem o direito de cultuar o Deus que quiser, com a liberdade que tiver, entendeu? E aí, quando entra o comunismo, isso é bloqueado, né? A lei, ela vai lá e bloqueia. Não existe liberdade religiosa dentro do comunismo, não existe isso, né? Então, tudo é uma represária muito grande. Então, e outra coisa, o que é para um é para todos. E a religião também não vê assim, né? A religião, ela vê que cada um vai representar diante de Deus os seus próprios pecados, né? E então são várias coisas, são várias vertentes. Além dessas, são várias coisas. Então, houve uma marcha, para você ter noção como que os católicos eles estavam assim nervosos com o que estava acontecendo. Aconteceu uma marcha chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, e ela teve assim um amplo apoio civil, né? Foram muitas pessoas em várias localidades brasileiras, né, que foram para as ruas fazer uma passeata, né, uma marcha mesmo, em manifestação àquilo que estava acontecendo no Brasil, contra o comunismo, né, contra o comunismo. Então, a presidência da República simplesmente foi decretada vaga, certo? Você não tem noção de como foi isso. Simplesmente porque João Goulart, ele saiu, ele era o presidente, empossado, ele estava atuante, ele não fugiu do Brasil, como foi dito, ele não saiu do Brasil, ele estava no Rio Grande do Sul, e simplesmente pessoas foram lá, né, no Planalto, ligaram à Rádio Nacional, fizeram uma transmissão ao vivo, declarando vaga a presidência da República, dizendo que o presidente Jango tinha deixado a nação acéfala, né? O que é acéfala? Sem líder, né? Sem presidência, né? E declararam que ele era um desertor, em outras palavras. Só que ele não saiu do território brasileiro. E isso foi indigno, isso foi injusto para com ele, né? Isso daí foi um golpe que deram nele. E 50 anos depois, né, só a nível de curiosidade aqui para vocês, 50 anos depois, isso recentemente agora, foi decretado que o presidente Jango não fugiu do Brasil, ele não havia abdicado da presidência da República, e foi feito um pedido de desculpas, ele foi reconhecido novamente como presidente do Brasil. Só coitado, né? O cara sofreu tanta perseguição, né?
ele foi, depois disso, depois dessa situação aqui, onde declararam a presidência da República vaga, ele foi para o Uruguai, se eu não estiver enganado, e ele passou o resto da vida dele lá. Ele acabou morrendo lá no Uruguai também, né? Ele se exilou para proteger a vida dele e a vida da família dele, porque se ele ficasse no Brasil, iam querer a cabeça dele numa bandeja, né? Então, tá aqui, ó, ele foi para o Uruguai, isso mesmo, ó, ele foi para o Uruguai, né? E aí, no dia 9, ou seja, 8 dias depois dessa papelada que fizeram aqui, foi anunciado o primeiro ato institucional. Vocês vão precisar entender que ato institucional é o AI, é um documento, tá? A gente vai ter, são mais de 10 atos institucionais, mas a gente vai destacar 5, que foram os mais importantes. É o AI 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês têm que prestar atenção no 2 e no 5, tá? Que são os mais, assim, desses 5, são os 2 mais categóricos para a gente entender, os chaves, né? São os AIs mais chave para a gente poder entender. Então, o que é um ato institucional? Né? É um documento que foi elaborado junto aí com os militares para reforçar o poder executivo. O poder executivo é o poder que fica na mão do presidente, tá? Não sei se vocês se lembram, mas na época de Dom Pedro, na época do Império, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, existia o poder moderador. Vocês devem ter estudado isso, né? Devem ter estudado porque eu ensinei. Se você não se lembra, eu vou dar um cucuruco na tua cabeça. Mas eu ensinei, né? Aí o poder moderador era aquele poder que ele, nas mãos do imperador na época, né? Ele simplesmente podia mudar o que ele quisesse. O legislativo, o executivo e o judiciário eram irrelevantes diante do poder moderador, que ele podia mudar e fazer o que ele quisesse a hora que ele bem entendesse. Quando a gente passa para a república, o poder moderador não existe mais. Mas o ato institucional, ele vem para ser parecido, só para vocês entenderem o poder que ele tinha. Ele servia para poder mexer de todas as maneiras, né? Fortalecer ainda mais o poder executivo, é o poder que fica na mão do chefe do Estado, para ele poder mudar qualquer tipo de instituição, para ele alterar a Constituição. A Constituição é o conjunto de leis, tá? A Constituição é o conjunto de leis que são imutáveis perante Deus, perante os homens, tá? Só que com o ato institucional, o poder executivo ele fica hiper poderoso e ele pode modificar qualquer coisa que ele quiser, certo? Ele pode mudar qualquer tipo de órgão público, institucional e a Constituição também. Só que esse ato institucional veio com forma de documento bonitinho, disfarçando o quê? O arbitrarismo, o autoritarismo, a perseguição e também para mudar o contexto de democracia, que até aqui então o povo ainda estava lutando para ter o direito à democracia, né? Então, algumas pessoas chamam de golpe, outras pessoas chamam de revolução. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, porque senão a discussão vai embora longe. Mas fica aí uma coisa para a gente se pensar, né? Então a gente sabe que a tomada de poder dos militares foi chamado por alguns brasileiros de revolução, foi chamado por outros brasileiros de golpe, né? Qualquer uma das duas formas que você utilizar, obviamente, não temos dúvida, é cabível aqui. Mas para a gente entender o que estava acontecendo aqui, a gente precisa ler esse fragmento aqui, ó. Isso aqui é o Dicionário de Conceitos Históricos, tá? E a gente vai ler isso aqui, ó. O golpe de Estado como conceito se aproxima de outros como revolução incomum. Ambos se apresentam como rupturas bruscas da ordem institucional. Isso é uma coisa importante de se dizer. Para quem entende que é um golpe, para quem entende que é revolução, uma coisa em comum a gente observa. Foi uma quebra do nada, né, no meio da vida do brasileiro, assim, instantaneamente, do nada. O objetivo dos dois era derrubar um governo e iniciar outro, né? Então, a gente percebe que também tem uma situação idêntica. Mas a revolução é uma modificação radical das estruturas econômicas e sociais. E o golpe, em geral, é apenas uma substituição pura e simples das elites no poder, quase sempre levada a cabo pelas chamadas elites orgânicas, ou seja, elites inseridas no próprio Estado. Então, perceba a diferença. Revolução é quando você quer alterar as bases que sustentam a nação, as estruturas econômicas e sociais.
Quando é golpe, a gente quer só substituir o cabeça, né? Só tirar uma pessoa e colocar outra. Então é importante a gente saber realmente contextualizar essas duas nomenclaturas. Só que, normalmente é comum o golpe de Estado ser apresentado como um movimento conservador, como uma revolução progressista, algo que vai trazer progresso para a nação. Mas isso não pode ser um critério definidor, porque, por um lado, existem revoluções consideradas conservadores, como a iraniana de 1979, e, por outro, o próprio conceito de progresso e conservadorismo é relativo. A gente percebe que as pessoas realmente, em nome de Deus, ou em nome da transformação, do progresso e da ordem no Brasil, podem tentar modificar a história da nação, e isso não é pretexto, né? Isso não é pretexto. Indo mais adiante aqui na página 43, a gente vai começar a ver a instalação do primeiro governo ditatorial. Tá? Olha o nome deles aqui. Primeiro a gente vai falar o nome deles, para vocês entenderem. A gente vai apresentar eles agora para vocês, e depois a gente vai falar de um por um. Tá? Então, os presidentes que vão fazer aí, né, a composição do regime militar no Brasil foram esses aqui. O primeiro foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, você vai conhecê-lo como presidente Castelo Branco, né? O outro foi o Marechal Arthur da Costa e Silva, você vai conhecê-lo como presidente Costa e Silva. O outro foi o general Emílio Garrastazu Médici, você vai encontrá-lo como presidente Emílio Médici. O próximo a seguir foi o general Ernesto Geisel, você vai conhecê-lo como presidente Ernesto Geisel. E o último o general João Batista Figueiredo, você vai conhecê-lo como presidente Figueiredo. Tá? Geralmente são os nomes abreviados para a gente poder entender melhor quem é cada um. A gente vai falar um pouquinho sobre Castelo Branco e Costa e Silva, né? São os dois primeiros presidentes, né? Vamos ver a implementação dos atos institucionais. Lembre-se, nós vamos ver 5 atos institucionais. Percebam aí o 2 e o 5 com uma maior visão, tá? Então, o regime militar no Brasil começa agora, né? A gente tem que entender que ele tem um caráter ditatorial, ou seja, uma ditadura onde as eleições diretas para presidente não serão mais possíveis. O que é isso? Eleições diretas. Eleições diretas é quando a população vai às urnas e escolhe o seu líder, certo? A população é diretamente responsabilizada pela eleição dos líderes no Brasil. Eleições indiretas é quando a população não mais tem o direito de votar, e quem vota são os deputados, o parlamento, né, são as pessoas que estão dentro do governo. Eles é que vão eleger os líderes, certo? Então, a gente não tem mais aqui, acabou. Quando entra a ditadura, né, a população brasileira, ela perde o direito de cidadania, né, ela não pode mais votar, ela não tem mais o direito de ir e vir, ela não pode mais ir e vir para qualquer lugar, né? Ela não tem mais o direito das eleições diretas para a escolha do presidente. Ela não tem mais liberdade de expressão e nem liberdade de opinião. Você não pode mais falar o que você quer nas redes sociais. E naquela época, redes sociais não era internet, né? Era jornal, revistas e rádio, né? E televisão também. Nessa época de 64 já tinha televisão. E a imprensa começa a ser controlada pelo Estado. E umas coisas que a gente vai ver aqui, não sei se a gente vai ver aqui, mas eu vou fazer questão de trazer para vocês, é que os jornais da época, por exemplo, quando eles queriam produzir uma matéria, essas matérias saem diariamente, certo? O jornal é produzido diariamente. Antes do jornal ser veiculado, ser impresso, ele era analisado totalmente, né, por membros aqui do governo, e eles diziam o que poderia e o que não poderia ir, né, para o jornal. E muitas vezes páginas inteiras do jornal eram proibidas de serem veiculadas. Então o que eles faziam, os donos dos jornais? Eles, para não mandar o jornal em branco, né, para as bancas de jornais, eles publicavam trechos de receita de bolo ou então daquele livro Os Lusíadas, né? E aí a população sabia que alguma manchete, alguma matéria do jornal tinha sido bloqueada, né? Tinha sido proibida de ser veiculada no jornal. Então a população sabia que acontecia sim aqui
a quebra do direito de expressão, né, a liberdade de expressão. Então aqui a gente começa a ver os primeiros presidentes militares. Esse aqui é Castelo Branco, né, que ele está passando diante aqui das tropas do Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, né, e como a gente pode ver aqui, o Marechal Castelo Branco, ele assume aqui o poder em 15 de abril de 64. Ó, olha que rápido, né? Dia 1º, os tanques de guerra estavam nas ruas, dia 15 ele já é presidente, né? Muito rápido. Então, é tipo assim, é abrupto. Abriu um buraco, pronto, começou a sair todo tipo de fantasma lá de dentro e mudou o Brasil de uma hora para outra. Então, Castelo Branco, ele fez o quê? Ele começou a orientar o seu governo para um alinhamento com a política estadunidense. Ele se declarou inimigo de todas as ideias socialistas e comunistas, rompeu relações diplomáticas com Cuba, que Jânio Quadros havia estabelecido, e começou a favorecer o capital estrangeiro. A questão de favorecimento do capital estrangeiro também vai implicar no aumento da dívida externa e, consequentemente, no aumento da inflação aqui no Brasil. Tá? Então, durante todo o processo de governo do Marechal Castelo Branco, a gente consegue perceber aí uma manifestação política muito forte e uma repressão policial muito grande contra qualquer um dos sindicatos, seja movimento estudantil, qualquer situação religiosa que estivesse se levantando contra isso. Então, vários sindicatos foram fechados, representantes e líderes foram presos, né? Ele invadiu a sede da UNE, que era a União Nacional dos Estudantes. Ele cassou mais de 300 mandatos de parlamentares, tirou, suspendeu, acabou com seus direitos políticos. Então foi uma verdadeira, assim, vamos colocar entre aspas, uma chacina política de mandatos aqui, né? O programa econômico que ele estabelece, né? Com a questão de concentração de renda, expansão de crédito para a questão da abertura da economia brasileira ao capital externo, foi muito ampla, né? Então, como ele tinha a centralização do poder e o poder executivo estava fortalecido por causa da ação do ato institucional, e ele tinha a ação dos militares aos seus pés, também por ser marechal, então o controle estava feito, né? Ele conseguia controlar todos os partidos, ele conseguia censurar todos os meios de comunicação, e quando essas pessoas, esses meios de comunicação iam contra ele, ele mandava fechar, né? Então, todos os que fizessem críticas ao governo ou criticassem as Forças Armadas por charge, notícias, qualquer situação, era duramente quebrado no meio. Basicamente era isso. Então, as Forças Armadas eram que garantia a lei e a segurança nacional nesse momento aqui. Vocês ainda têm alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Quer questionar alguma coisa aqui? Não, acho que... Tá dando para entender direitinho? Sim. Tive muita dúvida. Vou fazer aqui um exemplo só para tornar mais real a vida de vocês. O André, ele tem cara, né, de ser um cara que defende os próprios interesses. Eu sei disso. É um cara com uma crítica incrível. Gosto do modo como ele fala. Quando ele veste a camisa, ele vai para cima. Imagina o André sendo uma pessoa assim, nesse contexto que a gente está vivendo aqui. Ele é um cara que ele tem as opiniões dele, ele tem os ideais dele. O que ele acha certo, ele acha certo. O que ele acha errado, ele acha errado. E ele tá achando... Oi, tio. Não é não, pra mim Me você... chamou? Chamei e tô falando de ti. Tô falando bem, tá? Tô falando bem de você. Pra mim, o André é esse cara. É o cara que ele vai defender os direitos da nação. Não, mano, esse cara tá errado, ele é louco e ele vai pra cima. Ele não vai fechar a boca dele, sabe? Ele vai pra cima. Imagina o André nesse contexto aqui. Nesse contexto aqui, ele iria ser rapidamente neutralizado. Por quê? Porque o presidente do Brasil é um militar, ele tem todas as forças militares do Brasil inteiro aos seus pés. Ele tem um ato institucional que muda a lei, tornando o poder executivo muito mais forte. O que aconteceria com o André se ele falasse muito aqui nessa época? Ele sumiria do mapa. Ninguém mais acharia ele. Ninguém acharia ele. Sabe onde é que ele estaria numa hora dessa?
ele estaria amarrado numa situação que a gente chama de pau de arara. Sabe o que é o pau de arara? É um tronco de madeira, né? Que serve para amarrar uma pessoa nele. Só que essa pessoa ela vai ser amarrada como? Imagina. Pode arara não é aquele negócio que vai um horror de gente em cima, não? Sim, mas existia também uma forma de tortura chamada pau de arara. Entende? Ah, sim. Essa forma de tortura é assim: eu colocaria o André sentado em cima do pau de arara, entendeu? Aí eu escorrego ele para trás e o pau de arara fica no meio dos joelhos dele. E eu pego os braços dele e as pernas dele e amarro ele nesse pau de arara e deixo ele amarrado ali, né? Aí o pau de arara passando no meio dos joelhos dele e as mãos dele prendendo as pernas, né? Para ele não cair para trás. Ele fica preso ali. Aí eu pegaria uma chaleira, né? E colocaria dentro da chaleira um pouco de água e colocaria um rato lá dentro da chaleira. E eu tiraria toda a roupa do André antes de pendurar ele lá no pau de arara. E eu colocaria essa chaleira no fogo, né? E essa chaleira no fogo com um ratinho dentro, na hora que aquela água começasse a ferver, o ratinho ele ia ficar todo doido, querendo sair por algum lugar. E só tem um canto para ele sair, o bico da chaleira. Que eu teria introduzido no canal retal do André. E nesse momento o ratinho consegue passar pelo orifício do bico da chaleira, ele entra no orifício do canal retal do André e sai rasgando todo o intestino interno dele. Que coisa horrível, André, tá lascado. Pois eu consegui fazer vocês compreenderem como é que era a sessão de tortura nessa época. Uma das, tá bom? Tem várias. Uma das, né? Parece uma loucura, Esse negócio aí, tia, que você falou... Sim. Sobre eu, isso aí é verdade, é que eu sou sincero, mas eu sou muito sincero, chegar a nível extremo. Eu entendo e eu admiro muito isso em você. E quantos não eram como você? Talvez menos, talvez mais, né? Mas eu imagino como que nós, né? Porque eu também sou muito assim. Imagino como que nós não estaríamos numa situação dessa, né? De ditadura. Por isso que eu estou enfeitando com as nossas experiências vividas hoje em dia, com a nossa liberdade de expressão, com a nossa amplitude de ideias. A gente pode falar o que a gente quiser, aonde a gente quiser. Você tem acesso às redes sociais. Se você quiser abrir um canal no YouTube, você abre. Se você quiser falar do que você quiser no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, você pode. Naquela época, a gente estaria morto, né? Então, é isso que eu estou contextualizando para você considerar aqui, tá? Então, essa lei foi chamada de Segurança Nacional. Primeiramente promulgada por Getúlio Vargas em 1935, e a principal finalidade era simplesmente ter uma legislação mais rigorosa, né? Principalmente para os crimes que eram cometidos contra a segurança do Estado, ou seja, a segurança do país. Estado com letra maiúscula é o país. Aí o regime militar ele pega essa lei e ele usa essa lei, que nem mais estava em uso, para punir aquelas pessoas que eram opositores do processo militar que estava acontecendo. Mas só com uma desculpa. Olha, eu vou punir o André porque ele está xingando o governo e não pode. Porque tem uma lei de segurança nacional promulgada por Getúlio Vargas que diz que isso é crime. E aí te condena como um criminoso. Porque você estaria com a sua... vamos dizer assim, com seu argumento, entre aspas, colocando o país em insegurança. Ou seja, eles iam acusar você de trazer instabilidade para o governo da época. Né? Já deu certo? Já. Tem certeza? Funcionou tudo direitinho? Sim. Então tá bom. Mas já sabe o que ele vai fazer? É só uma coisa só. Já pesquisaram? Não vai precisar mais não? Não. Tem certeza? Sim. Já escreveu tudo? Sim. Então tá bom. Eu tô falando aqui com a Nana, viu, gente? Liga aqui pra mim, ó. Liga. Tô falando aqui com a Nana. A Nana tinha que fazer uma pesquisa hoje. Hoje Tá, é gente? boa noite. Uhum. Aí, gente, eu vou precisar pra você por enquanto. Tá bom, eu te Vamos ajudo. fazer um negócio bem rapidinho. Eu lhe ajudo. Bem rapidinho. Eu lhe ajudo. Ou daqui a pouco. Eu lhe quando ajudo. for a hora dele. Eu lhe ajudo, não se preocupe não. Então é nós, tamo junto. Tá bom, vou ficar aqui então. Tá bom. Ainda bem que ela chegou agora, né? Ela chegou agora depois que eu pintei pra vocês a situação da ditadura militar, né? Porque ela ainda é muito novinha pra entender essas coisas.
Mas vamos Ué, adiante. o que tem? Né? Então foi criado em 64 para ajudar, entre aspas, né? Para tornar mais efetivo esse tipo de ação, né, de represália contra os opositores. Foi criado aí um serviço especial de espionagem, né? Era chamado de SNI, Serviço Nacional de Informações, que era um órgão que estaria espionando estudantes, civis no Brasil inteiro, para ver quem é que estava falando mal do governo, quem é que estava incitando a população contra o governo, porque isso seria configurado como crime pela legislação, né, da Lei da Segurança Nacional, tá? Então, os militares, eles alteraram a lei brasileira com o que a gente vai chamar de ato institucional. E, vamos ver eles agora. Só para a gente encerrar essa aula e a gente falar um pouquinho mais na aula que vem, tá? Olha bem o que aconteceu aqui. Ato institucional são decretos, documentos que vão representar a vontade e o interesse do comando militar, tá? E o comando militar vai dar altos poderes para o poder executivo, né? Que vai simplesmente comandar, né, todos os processos de atuação governamental no Brasil. Prefeitura, governo estadual, presidência, e todas as leis podem ser alteradas a qualquer momento e em qualquer situação por conta desse documento. O primeiro ato institucional foi feito em abril de 64. Ele caçou com 2 S's, é diferente de caçar com C cedilha, tá, pessoal? Caçar com C cedilha é quando eu vou sair pro mato para caçar um bicho, né? Caçou com 2 S's é suspender, é tirar, né? É abolir os direitos políticos, certo? Então ele caçou vários políticos e suspendeu seus direitos por 10 anos, certo? Acusando eles de crimes de subversão e de corrupção. E Juscelino Kubitschek, sabia que ele foi caçado também? Juscelino Kubitschek foi caçado. E não só Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros também, por conta daquilo que ele fez com Che Guevara, né? Então, esse instrumento, ele dava também poderes para aposentar vários funcionários públicos, civis, militares, se eles fossem suspeitos de atos subversivos, ou seja, contrários à legislação, contrários à autoridade máxima do país, eles eram só tirados fora, certo? Então, com isso, os poderes do legislativo foram diminuídos, né? Então, a Assembleia Legislativa Estadual e as câmaras municipais tiveram uma redução muito grande do seu contingente. Ato Institucional 2, um daqueles que eu falei para vocês ficarem atentos, né? Acabou com todos os partidos políticos, deixando apenas 2. Então, aqui a gente diz que entra o bipartidarismo, né? E aqui é interessante você pensar nisso, eu quero que você perceba isso. Como acabaram-se todos os partidos políticos, suspendeu-se as eleições diretas para presidente e para vice, não tinha mais, certo? O ato institucional 2, ele também previa a impossibilidade de reeleição do presidente, ou seja, o presidente não poderia ser reeleito. Então, ele tinha que garantir que os chefes de Estado fossem alternados, não podia ficar 2 mandatos ao mesmo tempo. Então, após esse mandato, o próximo chegava e não poderia ter um segundo mandato, não poderia repetir mandato, tá? Então, no cargo executivo, o presidente só poderia ficar 4 anos. E como foi estabelecido o bipartidarismo, só poderiam ter ficado 2 partidos políticos, que era o Arena. O Arena era o partido político dos militares no Brasil, e o MDB, que hoje é o PMDB, né, que é o partido do Michel Temer, que vocês devem até conhecer, né? E a Arena era a Aliança Renovadora Nacional. Era um partido que apoiava os militares. O Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, ele era contrário ao regime militar. Por isso que algumas pessoas dizem que o AI-2 ele não era um ato institucional. Algumas pessoas dizem isso, que o AI-2 não era ato institucional, porque permitia a questão aí da oposição, né? Que uma característica básica da ditadura é a oposição. A oposição não pode existir. E aqui existia, mas é justamente para maquiagem,
entendeu? Eles permitiram que um partido fosse oposto ao partido principal dos militares para dar a impressão de que o Brasil tinha uma ação executiva justa, como a gente pode dizer, que se podia votar, que tinha os direitos preservados. E é tudo mentira, né? Todos os direitos de cidadania foram retirados nessa época. Então isso aqui foi só uma maquiagem, tá? O MDB foi só um mero fantoche utilizado aqui na época do AI-2. O AI-3, ele tornou as eleições para governador indiretas, que até então eram eleições diretas. Aqui ficou indiretas também. O cargo passou a ser preenchido por um oficial militar eleito pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, novamente, aqui, o cargo de governador também não poderia mais ser eleito pelo povo com eleições diretas. Somente aqui, pelos membros da Assembleia Legislativa, certo? E o governador, ele queria escolher quem seria o prefeito da capital estadual. Então, aqui, matou dois numa cajadada só. Nem governador e nem prefeito mais poderia ser eleito pelo povo, com a AI-3. Com a AI-4, estabeleceu que seria elaborada uma nova Constituição para o país. Então, anulou a Constituição que tinha sido criada em 46, certo? As leis que tinham feitas em 46 foram destruídas. E olha que interessante, o AI-2, ele foi criado no dia 27 de outubro de 65. 6 dias depois, era dia de finados, né? Dia 2 de fevereiro é dia de finados. Aí fizeram essa charge aqui, ó, né? Colocando a sigla dos partidos que foram proibidos de existir por conta do ato institucional 2, né? Então tá aqui, ó, PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, todos esses aqui foram proibidos de funcionar no Brasil, né? Então a charge de 65 mostra todos esses partidos aí que foram substituídos por apenas 2, né? E aí a frase embaixo, né? Finados, o dia de finados, né? Então é importante a gente destacar isso aqui, que a população, ela estava esperando que o golpe que foi feito sobre o Jango trouxesse uma normalidade para o país. E isso não aconteceu, né? As eleições foram suspensas e quanto mais o tempo passava, mais atos institucionais eram feitos e mais voto indireto era proposto sem a participação do povo. Então o país começou a ficar realmente democraticamente dominado. Agora, a gente vai destacar aqui, né, o ponto final. A gente vai ver a Constituição de 67 na próxima aula, mas a gente vai destacar aqui, no governo Castelo Branco, a elaboração de um plano econômico que era chamado de PAEG, Ação Econômica do Governo, né? O Plano de Ação Econômica do Governo. Ele tinha o desejo de combater a inflação e aumentar o desenvolvimento do país. Então, esse plano se baseava no limite ao consumo e ao crédito. E isso iria afetar, né, a classe social mais pobre do Brasil. Por quê? Porque a classe social mais pobre do Brasil não tem como consumir e não tem crédito para consumir, né? Não tem dinheiro para gastar. Então, esse plano de ação econômica do governo fez com que os ricos ficassem extremamente mais ricos e a maioria da população no Brasil ficasse cada vez mais pobre. Então, outras ações também que foram tomadas aqui foi o Estatuto da Terra e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma medida que faz com que o trabalhador tenha parte da sua renda, estabelecida aí hoje, né, em 8% do seu salário, guardada, né, dentro ali de um fundo, né, dentro de um órgão dentro da Caixa Econômica Federal, e esse dinheiro, obviamente, é utilizado, né, pelo Brasil, né, para botar a economia para funcionar. Só que o trabalhador ele não pode retirar esse dinheiro enquanto ele estiver trabalhando, a não ser por situações, né, específicas, como, por exemplo, se ele for mandar embora, ou por alguma situação de tratamento de saúde, invalidez, né? Então, todos os meses, isso acontece até hoje, tá? Todos os trabalhadores registrados, eu sou assim também, eu não recebo o meu salário
todo, eu não recebo meu salário integral. Parte do meu salário, 8% do meu salário, fica guardado nas contas do Fundo de Garantia, né, do FGTS, e eu só posso receber esse dinheiro se eu for mandado embora por justa causa ou de acordo com aquilo que o Fundo de Garantia decide, né? Hoje em dia tem um saque aniversário, né? No mês do meu aniversário eu posso sacar ali uma parte do meu dinheiro, se eu quiser, né? Posso comprar alguma coisa grande, uma casa, por exemplo, se eu deixar acumular esse dinheiro lá pelo tempo de serviço, posso dar entrada numa casa, aí eles permitem o saque integral do dinheiro, tá? Então foi nessa época aqui que isso foi criado e o objetivo era justamente esse, era fazer com que as pessoas entendessem que a economia precisava andar, então parte do dinheiro das pessoas iria ficar retido nesse fundo de garantia, mas era delas. No momento oportuno elas poderiam sacar o dinheiro, mas esse dinheiro ficaria ali protegido, enquanto isso o Brasil estaria utilizando esse dinheiro para movimentar a economia no Brasil. Até hoje é utilizado desse jeito, né? Bom, são 14h14, a gente veio até aqui, eu quero ver quantas atividades a gente consegue fazer, porque hoje são imensas, hoje são muitas atividades, né? E eu quero ver se a gente consegue fazer tudo, né? Não sei se vocês viram aqui, mas hoje tá que tá, hoje nós estamos que estamos. Nós vamos voltar lá na página 36, eu vou tentar fazer com vocês o máximo que eu puder hoje, que hoje tá daquele jeito. Mas se não der pra gente fazer tudo, não tem problema não, a gente faz depois, tá? Página 36 aqui, ó, o presidente Juscelino Kubitschek ficou conhecido como presidente Bossa Nova. Mas quem atribuiu esse título a Juscelino Kubitschek não foi um músico. O presidente Bossa Nova era o título de uma música do humorista e crítico político Juca Chaves. Nossa, nunca mais eu tinha ouvido falar desse cara. Juca Chaves, era da minha época. Sabendo disso, responda as questões. Eu tô na 36 mesmo? Tô. O que foi a Bossa Nova, né? Gente, a Bossa Nova, a gente pode dizer que a Bossa Nova, deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui. A Bossa Nova foi um estilo musical brasileiro, ou abrasileirado, como você quiser colocar aí, né? Que surgiu com o desejo de trazer as influências do jazz e do samba para a população brasileira, né? Naquela época. Então você coloca 36, aqui, 36? Sim, 36. Então você coloca aí o que foi a Bossa Nova. É um ritmo musical, né? Revolucionou aí, né? A música brasileira. Tá aqui, ó, nessa nuvenzinha aqui a gente pode colocar isso, né? Que tem influências aí do jazz e do samba, né? Você pode colocar isso daí. E qual era a relação entre o governo de Juscelino Kubitschek e o apelido de presidente Bossa Nova que ele recebeu, né? Qual que era a relação? Deixa eu averiguar aqui que eu já lhes passo as respostas. Ô, Luiz Felipe, você saiu, Luiz Felipe? Mas, rapaz, você saiu, Tinha um vagabundo ligando pra mim, tio. Ah, tá. Então tá bom. Mas ele é vagabundo por quê? Porque ele não trabalha? Não, é que eu chamo de vagabundo. Tadinho. Aqui na pergunta 2, você pode colocar o seguinte, ó. O apelido presidente Bossa Nova é porque ele era um presidente que queria fazer muitas inovações, né? Vocês se lembram que ele foi responsável pela construção da capital Brasília? Lembra disso? Vamos dizer que ele era um presidente que gostava de inventar muita moda. Vamos dizer assim, né? Eu lembro. Ei, tia, eu só lembro só porque foi minha parte do seminário. Tá vendo? Funciona, seminário ajuda, né? Então, tipo, o que a gente pode colocar? Como a Bossa Nova, ela era inovadora, ela foi uma coisa nova que aconteceu, o Juscelino Kubitschek também tinha essa cabeça muito de inovação, né? Então, a gente pode relacionar isso. Como o Juscelino Kubitschek tinha a fama de ser inovador, foi chamado de presidente Bossa Nova, porque era um ritmo inovador também no Brasil na época, né? Mas aí vocês existem a resposta da maneira como vocês compreendem, tá bom?
Não esquece de tirar as fotos, gente, isso é muito importante, tá? Eu tenho que armazenar todas as suas atividades como comprovação de que você estava na aula, de que você estava fazendo a atividade. Tá bom? Tia, Oi. o meu cachorro, ele tá cheio de carrapato, daquele grandão no pescoço. Sim. Rapaz, velho. Tem um Eu fui lá remédio. hoje. Tem um Tá remédio. cheio. Mas tem um remédio que você compra lá na casa do aviador. Aviador, é isso? É isso. Como é que é o nome daquele lugar lá, gente? É Casa do Aviador? Mesmo reclama que eu tiro o Do criador. bichinho Oh, de meu estoque. Deus. Casa do criador. Viado. Do aviador. Casa do criador. Se você for lá na casa do criador, você tem A minha avó um reclama que eu remedinho. tiro o bichinho e estouro na mão. Tem que tomar cuidado, viu, Luiz? Não estoura as Deus. fêmeas, não. As fêmeas são aquelas gordonas, Não, tá? eu estouro. Ó, aqui o carrapato aqui, ó. Pois é, se você estourar essa gordona aí, vai encher de ovo na sua casa. Eu estouro nele e depois tiro. Não pode fazer isso, não. Ah, não. Não, você vai acabar, você vai espalhar mais carro. Opa, deixa eu conectar aqui a tomada. Pronto. Aqui. Que é, tia? Não pode estourar não, senão você vai ovo de bicho. Né? Tem que jogar dentro do álcool. Você pega um potinho A minha com avó, ela álcool. tira, mata, bota no álcool e mata com fogo. Bota tudo dentro do álcool. Depois você taca fogo. Não estoura não. Vamos continuar aqui, ó. No governo de Eurico Gaspar Dutra foi adotada uma estratégia de desenvolvimento, o Plano SALT. Sobre o assunto, não sei nem se vocês vão se lembrar do Eurico Gaspar Dutra, mas eu vou ajudar vocês aqui, ó. O Plano SALT, ele foi uma estratégia de desenvolvimento que incluía as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Por isso que era SALT, né? Porque é S de saúde, a L de alimentação, T de transporte e E de energia. Não sei se vocês se lembram disso, lembra? Plano SALT? Não lembro, não. Lembra não, né? Eu também lembro. Essa aqui foi há umas quase 4 semanas atrás que a gente teve essa aula aqui. Eu lembro que eu passei para vocês o plano SALT, porque o SALT é a sigla, né, de saúde, alimentação, transporte e energia. Então, eu só estou relembrando com vocês. E esse plano alcançou objetivos? Não. Porque o projeto somente começou a fazer parte do orçamento em 1949 e em 51 foi deixado de lado pelo governo de Getúlio Vargas. Então, como vocês estão vendo isso aqui, ó, foi antes de Getúlio Vargas. Ó, quanto tempo faz que a gente estudou Getúlio Vargas, né? Então, só fazendo aqui umas relembranças, né? Umas nuances antigas. Para vocês entenderem também como é que é a economia do Brasil, né? A economia do Brasil é cruel. Sim. Quando vocês terminarem, fala, pode passar, tia. A gente vai para 37. Por mim, pode passar. Pra 37. Pronto. Eu vou anotando aqui as que a gente conseguir fazer. Ainda não. Tia, eu me lembrei uma vez que eu fui na casa do Davi pra matar os carrapatos. Ele disse, Luiz, vem aqui na minha casa pra você matar os carrapatos da minha cachorra. Aí na casa dele não tinha álcool. Aí a gente tentou matar com álcool em gel, velho. Eu passei por isso, cara. Eu tive uma cachorrinha. Acho que você não conheceu ela, não. Você conheceu a Chloe, não, né? Não. Oxa. Que coisa. Era engraçado ver os bichinhos assim. Você já copiou, Luiz, aí a resposta? Ainda não? Dom Luiz de la Veiga. Ele chega e ficou calado. Não é não? Ele tá só pensando só nos carrapatos, né?
E não tá lembrando não da tarefa, não. Tá pegada ali. Eu vou passar para 37, tá bom? Pronto, eu terminei. Beleza, então vamos lá. Ó. Também. A 37. Opa! Cite as principais características da Constituição de 46. Que inclusive é interessante a gente falar nisso agora, porque a gente está agora vivendo, né, a época de 1966 e a gente acaba de descobrir que 20 anos depois essa Constituição ela foi quebrada. Então, o que foi quebrada nessa Constituição? Ó, a Constituição ela previa isso aqui, ó. Restabelecimento da autonomia dos três poderes. Os três poderes é executivo, legislativo e judiciário. Autonomia política para os estados e municípios e garantia de liberdade de expressão. Tá vendo o que foi quebrado aqui? Quebrou justamente isso. Quebrou, né, a autonomia dos três poderes, né? Poder executivo agora pela questão do ato institucional, ele tem muito mais poder, ele manda e desmanda a hora que ele quer. Parece poder moderador de Dom Pedro, né? A autonomia política para os estados não tem mais, os partidos políticos foram todos proibidos de existir, e a garantia de liberdade de expressão, que realmente foi o marco da ditadura, não poderia ter ninguém com liberdade de expressão, certo? E a número 3 está assim: cite as principais ações da política nacionalista de Getúlio Vargas, né? Essa Constituição de 46 aqui é do período de Getúlio, né? É o período getulino. Então a gente tem que ver a cabeça do Getúlio. Ó. O Getúlio, ele queria o quê? Desenvolver a indústria de base. Ele queria ampliar a Companhia Siderúrgica Nacional. Ele queria também ampliar aí a questão da Petrobras, que ele criou, a Vale do Rio Doce. Então, o Getúlio, o negócio dele era a classe trabalhadora. O que ele queria é que as suas ações privilegiassem a economia nacional, né? E ele não queria muito utilizar o capital estrangeiro, né? Ele ficou ali entre a cruz e a espada, né? Então ele acabou causando dificuldades aí para o uso do capital estrangeiro. Ele não queria. Lembra que tinha um grupo que queria que ele utilizasse o capital estrangeiro e ele não queria utilizar? E ele queria agradar todo mundo? Pois é, se ele utilizasse o capital estrangeiro, o Brasil ia para o saco, né? Porque ele precisava que a economia do Brasil se autofortalecesse. E pegando, como é que você vai aprender a andar se você tem uma muleta? Não é verdade? Pensa comigo. Você está querendo aprender a andar. Mas se você não perder o medo de andar sem muleta, você nunca vai andar sozinho. E aí algumas pessoas queriam essa muleta aí, né, da ajuda financeira dos Estados Unidos. Aí o Brasil nunca ia andar sozinho. Getúlio Vargas não queria utilizar essa muleta. Mas as pessoas não queriam pensar dessa maneira, né? Queriam que o Brasil, ele, assim, né, estourasse de uma vez, né? Estourasse no norte de uma vez. Essa 4 aqui, ela é bem comprida e bem complexa, né? Eu vou só subir só um pouquinho, mas não vou tirar, tá bom? Aqui, as respostas. É só para eu ler essa pergunta 4 aqui para vocês, porque a hora já se vai, né? E a gente tem que ir junto com a hora, né? Então, eu vou ler para você aqui essas questões. E aí, vocês vão me dizer se a resposta certa é a letra A, B, C, D ou E. E olha só, para vocês já irem se acostumando. Isso aqui é uma única questão do Enem, tá? Vai se acostumando. O Enem é isso aqui. Então, tá assim, ó. A figura de Getúlio Vargas como personagem histórica é bastante polêmica, devido à complexidade e à magnitude de suas ações como presidente do Brasil durante um longo período de 15 anos. Foram anos de grandes e importantes mudanças para o Brasil e para o mundo. E pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples fato de este período ser conhecido no Brasil como a Era Vargas. Né? Não é só um mandato, né? É a Era Vargas. Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por todos. Se muitos o consideravam um fervoroso nacionalista, um progressista ativo e pai dos pobres, existem outros tantos que vão defini-lo como ditador oportunista e intervencionista e amigo das elites. De fato, ele queria agradar os dois, né? Considerando as colocações acima, responda a questão seguinte, assinalando a alternativa correta. Só tem uma alternativa correta.
Provavelmente você percebeu que as duas opiniões sobre Vargas são opostas totalmente, defendendo valores praticamente antagônicos. As diferentes interpretações do papel de uma personalidade histórica podem ser explicadas conforme uma das opções abaixo. Você vai assinalar. Letra A diz: um dos grupos está totalmente errado, uma vez que a permanência no poder depende de ideias coerentes de uma política contínua. O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca teve orientação ideológica favorável aos regimes politicamente fechados e só tomou medidas duras forçado pelas circunstâncias. Vai vendo isso. Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas da forma que serve melhor aos seus interesses. Ou ele foi um governante apático e fraco, ou então uma marionete nas mãos das elites. O grupo que defende Vargas como um autêntico nacionalista está totalmente enganado, porque poucas medidas nacionalizantes foram tomadas para iludir os brasileiros, devido à política populista do varguismo, e ele fazia tudo para agradar os grupos estrangeiros. Que pergunta da hora, hein, para colocar isso aqui em prova, gente. E os dois grupos estão errados por assumirem características parciais e às vezes conjunturais como sendo posturas definitivas e absolutas. Quais que vocês escolhem? Que pergunta da hora, meu Deus, o cara que criou essa pergunta aqui é um gênio. Eu acho que a última. Quem é que tá falando? Davi. Davi, você é o cara, hein, mano? Pelo amor de Jesus, liberta aquela cruz. Caraca! Ó, essa aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa pergunta aqui é muito boa. Pra refletir, pra pensar. Realmente, os dois grupos estão errados porque você assumir a figura de Getúlio Vargas de uma maneira parcial, sendo aquela resposta como a única e duramente absoluta, é errado. A gente não pode se guiar dessa maneira, né? A gente tem que entender que a história é um conjunto de processos que acontecem para que ela se desenvolva. E não existe uma questão caracterizada como simples ou absoluta. Tudo é uma questão da gente observar de uma forma mais ampla, trazendo essa amplitude para os debates, para as conversas, para que a gente possa compreender o todo, né? Ao invés de apenas partes do todo, né? Então não é muito bom a gente olhar para Vargas dizendo que ele era A, B ou C, mas sim olhar o todo, porque afinal de contas a era Vargas ela é muito extensa para a gente simplesmente rotular ele de uma única forma, né? Só para fechar aqui, já que você vai assinalar ali a letra E, né? De volta ao poder em 51, o Vargas enfrentou a oposição da UDN e da Cruzada Democrática do setor militar e de grande parte da imprensa. Coitado, né? Essa posição ficou mais acirrada a cada ano do seu governo. Quais os motivos que a gente poderia ter citado aqui, que a gente pode citar aqui, que levou ao descontentamento desses grupos? Primeiro, você pode colocar aí a estatização do setor petrolífero, né? E as medidas populistas que constituíram a base da insatisfação desses grupos. Claro que o descontentamento era crescente, né? Porque as medidas que o governo adotou eram, pelo menos, né, ineficazes. Principalmente o plano econômico que não surtiu o efeito que ele tinha prometido. E tudo isso ficou ainda pior com a situação aí, né, do atentado aí na Rua Toneleiro, né, contra a vida daquele repórter, né? Então ele acabou sendo responsabilizado por aquela situação, né, por aquele atentado. Então a opinião pública ficou toda contra ele por conta disso. Era tudo uma questão de tempo, né? O efeito dominó estava chegando sobre ele. Bom, fizemos até a 37, né? Pelo que eu estou vendo aqui, vou anotar aqui. Até aqui. Na próxima aula nós vamos fazer a 38 e aí a gente encerra a 40 e a 41 também. Tá bom, gente? Tia, diga. Eu tenho uma pergunta. Tia, com a queda da quebra de valores lá de Nova York, quando a bolsa de lá estourou, eu vi que afetou muitos países. Afetou o Brasil também? Demais, afetou demais o Brasil. Principalmente na época que nós estávamos tendo a indústria cafeeira, né? Nós tivemos um problema sério de estoques de café em demasia, né, nos galpões. E quando você tem um produto
vamos dizer assim, você tem um produto com uma grande quantidade, você tem pouca procura, certo? Então você não tem como dar conta, a balança está desfavorável. Eles tiveram que queimar uma grande parcela do café para tornar o produto escasso, para aumentar o valor do produto, né? E ele poder ter algum tipo de potência econômica. E, além disso, a quebra da Bolsa de Valores gerou uma série de desemprego em massa em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil também foi desse jeito, né? Que é o período de recessão. É o período em que o brasileiro ele não tem dinheiro para comprar nada. Aí a economia para, né? Se o brasileiro não investe... Eu vi que lá na Inglaterra eles investiram um bocado de dinheiro. Eu não lembro agora o valor exato, mas eu sei que tudo que eles investiram ficaram valendo 0,6 centavos. Exatamente. Aqui no Brasil também foi do mesmo jeito. Nada valia. O café, que era tão valioso na época, que a gente estava em processo de crescimento, né? Tinha os barões do café também nessa época. Tudo teve que ser destruído, porque o café estava em grande quantidade e quando você tem a lei da oferta e da procura, quanto mais produto você tem, menos ele vale. E quanto mais escasso ele for, mais ele é valioso. Por isso que o ouro ele é tão valioso, né? Porque o ouro você não acha mais ele assim, né? Na beira da rua, né? Você tem que minerar muito para caçar, ele é muito precioso por conta disso. Certo, gente? Eu passei para casa. Aí tinha para mandar as fotos das páginas lá no PV. Isso, manda no PV para mim 36 e 37. E eu passei 40 e 41 para casa. Tá bom? Página 40 e 41 ficou para casa. Eu pensei que eu não tinha passado, não. Já ia fazendo com vocês aqui, ó aí. Tá vendo? Ficou para casa, certo?